Olá, muito bom dia, muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais um programa Agronegócio e eu desejo a você um dia de muita paz e muita saúde. E no programa de hoje nós vamos comentar das exportações de soja no mês de maio. Você vai acompanhar uma conversa que eu tive com um especialista sobre gestão de fazendas de corte. Eu vou conversar com Marcelo Eduardo Liders. Ele é o presidente da IBRAF, Instituto Brasileiro do Feijão. E nós vamos falar sobre o mercado de feijão e também de um evento que aconteceu em Goiânia e um evento que vai acontecer em Brasília também. Vamos falar das condições climáticas futuras, a saída do El Niño e a chegada do Laninha. Vamos comentar do mercado de feijão e também do mercado do café. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando das exportações de soja no mês de maio. Mesmo com a comercialização mais lenta, as exportações de soja atingiram em maio 14,7 milhões de toneladas contra 12,6 milhões de toneladas ocorridas no mês anterior, um incremento de 16%. A quantidade exportada foi a terceira maior já registrada para um mês em toda a série histórica, apesar dos baixos preços internacionais, do atraso na colheita e das perdas provocadas pelas condições climáticas. A China foi o principal importador da oleaginosa brasileira, tendo adquirido praticamente 10 milhões de toneladas, correspondente a 4,2 bilhões de dólares. A maior parte foi embarcada pelos portos do Arco Norte, que expediram 35,7% da oleaginosa, comercializada contra 36% escoada por Santos. E pelos portos do Arco Norte foram exportados 43,7% da movimentação acumulada em abril, contra 35% no mesmo período do ano anterior. Na sequência, o Porto de Santos aparece com 31,8% da movimentação, contra 24,4% no mesmo período do exercício passado. O Porto de Paranaguá, 4%, contra 19,4% do ano passado, enquanto pelo Porto de São Francisco do Sul foram registrados 15% do volume embarcado contra 11% do exercício anterior. Os estados que mais atuaram nas vendas para exportação foram Mato Grosso do Sul, Paraná e Maranhão. Já as exportações de milho, no último mês, atingiram 0,7 milhão de toneladas, contra 0,4 milhão observada no mesmo mês do passado, e 0,4 milhão ocorridas no mesmo período de 2023. O principal eixo de escoamento escolhido pelos produtores do cereal também foi o Arco Norte, que exportou 43,7% da movimentação em abril contra 31,8% em Santos. E agora eu vou conversar com Marcelo Eduardo Liders. Ele é o presidente do IBRAF. IBRAF é Instituto Brasileiro do Feijão, uma importante entidade aí, significativa em nível nacional. E nós vamos falar, claro, mercado de feijão, e vamos falar também de um evento que foi realizado em Goiânia agora, essa semana, e vamos falar de um importante evento que vai acontecer em Brasília. Senhor Marcelo Eduardo Liders, muito bom dia. Bom dia, é um prazer estar aqui. O prazer é nosso, muito obrigado. Como é que está a situação do feijão no Brasil? Olha, esse ano nós temos uma safra maior de feijão preto, um tanto quanto prejudicada pelo clima no Paraná, também em questão de chuvas. Um pouco menos de feijão carioca do que nós tivemos ano passado, mas a tendência é que nós tenhamos um preço estável. Tanto o produtor deve ter uma certa tranquilidade esse ano, quanto o consumidor. Bom, parece que o Paraná teve uma quedazinha na produção de feijão agora nesta safra, né? E isso é significativo ou não? Nós
produzimos no Paraná esse ano 70%, 75% de feijão preto. O impacto desse feijão preto é interessante porque isso aponta para uma necessidade, uma diminuição na necessidade de importar feijão preto da Argentina, que nós todo ano importamos, então podemos produzir um pouco mais aqui. Já o feijão carioca, nós reduzimos um pouco a produção e estamos aguardando a safra irrigada, que é colhida em Goiás, Minas, né, a partir aí do final do mês de junho, início do mês de julho, nós devemos ter já esse feijão mais novo chegando no mercado. Mas a segunda safra, que foi encerrada agora a colheita, ela foi suficiente para atender a demanda e manter os preços num nível razoável, mais para o consumidor do que para o produtor. O produtor teve uma margem menor nessa última safra. Bom, a gente sabe que a cultura do feijão é uma cultura, vamos dizer, complicada. Ela é difícil, ela é muito sensível a pragas e doenças. Apesar de nós já termos aí variedades resistentes, ou pelo menos mais resistentes do que as anteriores, e mesmo assim, a nossa produção, a nossa produtividade brasileira atende o mercado interno? É suficiente? Atende. E nós defendemos que, para continuar atendendo a demanda do mercado interno, seria bastante interessante que nós tivéssemos um aumento na produção, mas com uma destinação, sim, tendo a possibilidade da exportação. Então, o produtor, na medida em que sabe que se houver um excedente aqui, ele tem mercado mundial, não tenha dúvida de que nós podemos deixar de importar, inclusive, um pouco de feijão preto que importamos, de vermelho, de rajado, e nós estamos tornando cada vez mais o setor exportador, né? E isso é algo que vai mudando com o passar do tempo, porque nós temos sempre que achar um equilíbrio. Primeiro, abastecer o mercado interno, sim, claro, com excedentes, abastecer a demanda mundial. Mas há uma grande demanda mundial, tanto da China, chegando agora, quanto da própria Índia, né, com problemas climáticos, crescimento populacional, alguns países com crescimento de renda. Tudo isso tem um impacto positivo, ou seja, a nossa demanda aumenta. Eu trabalhei na Embrapa durante 17 anos, principalmente na Embrapa, no centro de arroz e feijão. E uma pergunta que me encabulava muito, eu sempre fazia essa pergunta, e obtinha uma série de respostas. O feijão carioquinha hoje é o feijão mais consumido no país, é o que tem a preferência nacional. Depois vem o feijão preto, né, que a turma gosta de uma feijoada. E aí, em conversas com pesquisadores, eu falava, por que as outras variedades, o jalo, o vermelho, o rajado, por exemplo, que é um feijão maior, quer dizer, tão saboroso quanto, não emplaca? Ah, nós já fizemos várias pesquisas e a população não gosta. É mais ou menos isso? Eu acredito que pode existir algumas cultivares, algumas variedades que vão cair mais no gosto, né, de nós, sim, brasileiros, mas existem, quando a gente olha para esses feijões coloridos, né, a gente percebe que ele vende pouco porque é caro e é caro porque vende pouco. Como ele não gira tanto quanto o carioca, né, 60% ou mais do 60%? Consumo nacional, o volume do feijão carioca é bastante grande, toda a pesquisa, eu diria, foi voltada para ele, o que foi excelente, ele se tornou um feijão com N qualidades aí, caiu no gosto do brasileiro. Mas, quando nós olhamos lá o guia nutricional para o brasileiro, recomendado pelo Ministério da Saúde, a recomendação é que nós tivéssemos feijões na nossa dieta, não só um feijão, porque você tem uma variação no poder nutricional de cada um. Uma outra coisa, esse evento que vocês realizaram em Goiânia parece que atingiu os objetivos que vocês estavam pleiteando. Qual foi o ponto central desse evento? Eu acredito que o fato de nós termos tido oportunidade de reunir em Goiânia um grande número de consultores agronômicos, né, então aquelas pessoas que têm uma dedicação muito especial para a cultura, que tem um conhecimento bastante grande e que tem condições de dialogar também com a pesquisa. Então, a pesquisa apresentando os seus resultados e debatendo, né, num bom nível para crescimento do setor com aqueles que estão no dia a dia no campo. E você tem uma diversidade de microclimas no Brasil, sim, claro, de condições diferenciadas num país tropical e enorme,
E isso foi muito interessante, porque nós tivemos diversas conversas, não foi simplesmente um encontro onde tinha palestras, mas tinha essa oportunidade de dialogar, troca de informações. Tanto que a gente colocou, né, como tema, né, um encontro de imortais. Por quê? Imortal se torna aquele que pega o seu conhecimento e divide. Sim, claro. Né? Isso vai se perpetuar, e sem dúvida nenhuma esse objetivo foi alcançado. E agora vocês vão fazer um evento também, se não me falha a memória, em outubro, lá em Brasília, também voltado para o feijão. Exatamente. Esse vai ser o 10º Fórum Brasileiro do Feijão. Ele tem recebido missões de fora do Brasil, porque existe interesse, mas nós temos um outro evento que é para eles, é para o pessoal externo, né, que vai ser realizado ano que vem. O fórum, o objetivo dele, esse ano, é discutir a questão do consumo. Então, nós tivemos uma diminuição na oferta ao longo dos anos, diminuiu a quantidade per capita oferecida para a população, e existem alguns fatores que também inibem o consumo. Mas sempre nas pesquisas, nunca apareceu ninguém dizendo eu deixei de comer feijão porque eu não gosto mais de feijão. Não é, existem outros motivos. Então, durante o fórum, nós vamos conversar bastante sobre como que nós podemos alcançar o objetivo comum, seja da saúde ou seja do produtor, né, de todos do setor, de aumentar o consumo de feijão nos próximos anos. Existe essa viabilidade? Existe. Existe. Eu lembro que o marketing faz mágica, né? Então, no passado, ensinaram, né, uma geração anterior a fumar, né? E depois ensinaram a parar. Então, para estimular o consumo de feijão, eu acredito que há como. E há investimentos que estão sendo feitos fora do Brasil, com a Apex, na divulgação dos feijões brasileiros, para trazer cada vez mais liquidez para o produtor brasileiro e rentabilidade. Entendi. Bom, eu conversei com Marcelo Eduardo Liders, ele é o presidente do IBRAF, Instituto Brasileiro do Feijão, uma importante entidade aqui, e, vamos dizer assim, a grosso modo, estão em busca de novos caminhos para essa cultura e esse alimento importante para a mesa do brasileiro, e pode ter certeza absoluta, não tem nada melhor do que um arrozinho com feijão bem feito, desce muito bem. Senhor Marcelo Eduardo Liders, muito obrigado pela sua presença, foi um prazer tê-lo aqui. E qualquer coisa que precisar de divulgação, pode contar aqui com o nosso programa, que nós teremos o maior prazer em atendê-los. Foi um prazer. Goiânia é muito importante, Goiás é muito importante para nós. É bom. Obrigado. Bom, e depois do intervalo, nós vamos falar sobre as condições... Você vai acompanhar uma conversa que eu tive com um especialista. Nós vamos falar também do mercado de feijão e nós vamos falar também do mercado do café. É um minutinho só, nós voltamos já. Onde será que elas estão indo? Seja o que for, a gente vai encontrar antes delas. Eu acho que é aqui. A Caverna Encantada. O que vocês estão fazendo aqui? Mais uma novela para sua família. Canal TV Agro. Apoio Planalto Máquinas Agrícolas Revendedor Valtra. Goiânia, Jussara, Itumbiara e Porangatu. Estância Bahia Leilões. Nutroeste Nutrição Animal. Tecnologia de resultados a serviço do pecuarista. Volumoso X-Gold Pasto. Pátria Agronegócios. Consultoria especializada no mercado agropecuário. Sempre falavam para a mamãe que política não era coisa para mulher. Também imagine, quando ela nasceu, a gente nem podia votar. Meu primeiro voto foi aos 16 anos. Mas até hoje eu nunca vi nenhuma vereadora mulher na minha cidade. Eu quero me ver na política, sem ataques, sem violência de gênero. As próximas gerações merecem um Brasil com mais mulheres na política. Juntas podemos mudar a história. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Nesta quinta, 11h15 da noite, a praça é nossa.
A Rádio 99,5 FM completa 28 anos em julho. E para comemorar, está no ar a promoção Caminhão de Prêmios da 99,5 FM. Você pode faturar de uma só vez geladeira, fogão, TV LED, máquina de lavar, ar-condicionado, cama box casal com colchão, mini system e micro-ondas. Promoção Caminhão de Prêmios da 99,5 FM. Oferecimento Arraiá é Conveli e PPA. Tradição e qualidade Grupo GSA. Só no Buriti Shopping você concorre a um carro elétrico e a 31 colares de ouro. Ofertança novomundo.com. O preço bom ficou ainda melhor. TV Serra Dourada. A TV do seu tempo, o tempo todo com você. Dia dos Namorados chegando. E nada melhor que se inspirar em um casal apaixonado. A única coisa que eu tenho certeza é que eu te amo. E agora eles vão viver felizes até... divórcio? Tudo que o Júlio faz me incomoda, tudo. A vida real destruir o conto de fadas. Hoje, 11 da noite. Divórcio. No Cine Espetacular. Agronegócio. Oferecimento Moinho Fino. Vem tomar um café comigo. Hidráulica Comercial Senador Canedo. Componentes hidráulicos. Nós estamos de volta e agora você vai acompanhar no nosso comentário que a velocidade de destruição do meio ambiente, ela está crescente no planeta. E um dos destaques é o degelo das calotas polares. Problema esse que já começa a afetar várias cidades à beira do mar, cidades praianas pelo mundo todo. Confira. Se pararmos para fazer uma análise em relação ao nosso mundo, à nossa terra, dá para perceber claramente que o estrago que o homem vem fazendo é muito maior que os benefícios já desenvolvidos pelo próprio homem. E esse estrago que nós já causamos e continuamos a causar é de difícil recuperação. Eu diria que é quase impossível, só por um fato, o do crescimento incontrolável da nossa população. Vamos a um único exemplo. Fuentes. Fuentes é uma das maiores geleiras do mundo e ela está derretendo em níveis alarmantes e possui até uma alcunha que é praticamente um aviso: geleira do fim do mundo. Fuentes é a geleira mais larga da Terra, com aproximadamente 120 quilômetros. A bacia glaciar Fuentes, ela mede 192 mil quilômetros quadrados e é maior do que a Inglaterra, o país de Gales e a Irlanda do Norte juntos. Se derreter por completo, o nível do mar pode subir até 70 centímetros, fazendo com que diversas cidades costeiras ao redor do mundo fiquem debaixo d'água. A perda de gelo do glaciar Fuentes, ele contribui atualmente com cerca de 4% de toda a subida global do nível do mar. Em um estudo recente, pesquisadores descobriram que ela está derretendo mais rápido do que se imaginava. A nova pesquisa, realizada por cientistas da Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos, e da Universidade de Waterloo, no Canadá, utilizou imagens de satélite da empresa finlandesa ICI e descobriu que a geleira está sendo atingida por correntes de águas mais quentes, o que está acelerando o seu derretimento. E essa é apenas uma das consequências do aquecimento dos oceanos, causado pelas mudanças climáticas. Prever a perda de gelo em geleiras não é exatamente uma coisa fácil. Existem diversos fatores envolvidos, como a quantidade de emissão de gases de efeito estufa, dinâmica das correntes marítimas e níveis de aquecimento global. Localizada na região da Antártida Ocidental, a geleira Fuentes
é um colosso de gelo flutuante de 192 mil quilômetros quadrados, tamanho equivalente ao estado do Paraná ou da Flórida. Ela perde 50 bilhões de toneladas de gelo por ano e é responsável por 4% do aumento do nível do mar do mundo. A previsão para 2025 é alarmante, com a possibilidade de desastres naturais ainda mais intensos e frequentes se as emissões de gases de efeito estufa não forem drasticamente reduzidas. Os alertas são cada vez mais intensos, mostrando a necessidade de diminuir as emissões e implementar uma política eficaz de sequestro de carbono. O carbono é vital para a vida, mas deve permanecer principalmente no solo e não na atmosfera. A persistência na emissão de gases do efeito estufa continua a ser uma preocupação central. Atualmente, os níveis de dióxido de carbono na atmosfera ultrapassam 420 partes por milhão, mais que o dobro dos níveis pré-industriais, que eram de 170 a 180 partes por milhão. A inversão do ciclo natural do carbono é um ponto crítico. Estamos tirando o carbono que a natureza colocou sabiamente no solo, seja na forma de petróleo, carvão, e liberando na atmosfera. Isso está complicando ainda mais a situação climática e, sem recursos para sequestrar esse carbono, teremos que enfrentar custos crescentes para mitigar os danos dos desastres naturais que se agravam ano após ano, mês após mês. E, de maneira geral, a maioria das pessoas que habitam o planeta parece não estar preocupadas com essa e outras questões ambientais. Enquanto isso, o planeta Terra vai morrendo. Muito obrigado e até o próximo encontro. E agora vamos comentar do mercado do café. A colheita de café no Brasil, que geralmente exerce pressão sobre os valores de negociações, começou a apresentar um comportamento atípico, com uma reação positiva nos preços. De acordo com pesquisadores do CPEA, Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, essa elevação nos valores está sendo influenciada, vamos dizer assim, pelo contexto internacional, especialmente pelas condições produtivas no Vietnã. E o Vietnã, que é o maior produtor mundial de café robusta, enfrenta um período de condições climáticas muito seca. E essa adversidade climática deve afetar significativamente a colheita local, diminuindo a oferta global do grão. Como resultado, a possibilidade de que a disponibilidade total de café ao fim da safra 24-25 fique abaixo do necessário. E está provocando aí, vamos dizer, um aumento nos preços do café brasileiro. No Brasil, as condições climáticas ela tem favorecido a colheita, que ainda está em estágio inicial. Dados do CPEA revelam que, até o momento, menos de 20% da produção esperada foi colhida, tanto para o café arábica quanto para o robusta. Existem relatos frequentes de grãos menores e problemas de formação. No entanto, esses problemas podem ser resolvidos à medida que a colheita avança. E agora vamos falar do mercado de feijão. As informações foram divulgadas agora no Boletim da Conjuntura Agropecuária pelo Departamento de Economia Rural lá do Paraná, o DERAL, que é da Secretaria de Estado da Agricultura e Abastecimento daquele estado. E apontam que a produção da segunda safra de feijão ela foi reavaliada para 646 mil toneladas, 18% abaixo do potencial inicial de 800 mil toneladas. Esta redução ela era esperada devido a relatos de problemas durante a colheita no mês de maio, incluindo ataques de pragas, seca e também excesso de chuvas. Apesar disso, a área plantada de 403 mil hectares garantiu um aumento na produção em 2023 e 2024, tanto
Para a segunda safra, 646 mil contra 481 mil toneladas, quanto para o total produzida no ciclo 2022-2023, que foi de 818 mil toneladas contra 682 mil toneladas. A grande oferta atual está pressionando os preços recebidos pelos produtores, que vem caindo desde o mês de março, refletindo também no mercado atacadista e varejista. No varejo, os preços estão, vamos dizer assim, nos níveis mais baixos do ano, com o feijão carioca apresentando um recuo de 17% em relação a maio de 2023, enquanto o feijão preto registrou um aumento de 9%. E o programa de hoje chegou ao fim. Eu termino... mas antes de terminar o nosso programa, eu gostaria de dar uma dica importante. Nós mostramos hoje no nosso comentário a questão ambiental, o derretimento de geleiras. E essa geleira que nós mostramos, a Fuates, ela está na Antártica, lá no Polo Norte e tal, e ela vem fazendo um estrago muito grande. Quer dizer, ela não. Nós, homens, estamos fazendo esse estrago e ela, quem está pagando a conta, ela está simplesmente respondendo. Mas é uma questão ambiental. Nós temos enfrentado uma série de problemas quando a gente divulga questões ambientais. A maioria, ou uma boa parte de produtores até vão contra, às vezes, o que nós publicamos, o que a gente fala. Mas o problema é o seguinte, a situação climática no planeta está mudando. As coisas estão acontecendo, só que a gente parece que não está vendo. E, de maneira geral, todos, principalmente a classe política, da presidência da República para baixo, deveria se preocupar um pouco mais, porque nós estamos colocando em xeque, nós estamos colocando em risco a produção de alimentos. Nós estamos colocando em risco a água que nós bebemos e a água que nós utilizamos para produzir esses alimentos. E pode ter certeza absoluta, se nada for feito num curtíssimo prazo, eu diria até uma revolução mental na população, esclarecer a população o que está acontecendo, nós vamos ter problema dentro de muito pouco tempo, mas problemas seríssimos em relação a abastecimento de comida para basicamente uma boa parte da população brasileira e da população mundial. Portanto, pensar em meio ambiente é questão seríssima, sim, que todos nós, do menor ao mais velho, deveria estar preocupado, porque a única coisa que nós temos para produzir alimentos, nós termos água suficiente, é a situação ambiental. É essa que vai garantir a sobrevivência da raça humana. E agora eu termino o nosso programa com a seguinte frase. De vez em quando, você tem que fazer uma pausa e visitar a si mesmo. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus nos abençoe e até o próximo programa. TV Serra Dourada SBT Goiânia. A melhor maneira de se informar sobre os acontecimentos do dia. Hoje, às 7h20 da noite, no Jornal Serra Dourada. A seguir, Primeiro Impacto Continuação.